Meu nome é Adriano Alves Marreiros, eu sou promotor de Justiça Militar, mestre em Direito e autor da obra, um dos autores, na verdade, da obra Direito Penal Militar, Teoria Crítica e Prática. Estarei lançando em breve Hierarquia e Disciplina são garantias constitucionais, fundamentos para a diferenciação do direito militar, pela editora EDA. Já era para ter saído, mas com essa pandemia não teve jeito. Eu estou falando aqui especialmente para o JT News, a pedido do jornalista Jacinto Teles, e eu agradeço por essa oportunidade, de expor o conhecimento, e especialmente ao colega Açoeiro, do Ministério Público do Piauí, que me indicou e cuja confiança eu agradeço, ainda mais por ele ser um exemplo de promotor raiz, uma pessoa fantástica, alguém que atua em prol da sociedade, uma grande referência. Bom, o pedido foi para que eu comentasse o conflito de competência número 170-201. Nesse conflito de competência, que é do STJ, vem do Piauí, o STJ concluiu pela competência da Justiça Comum, num caso em que, numa discussão de trânsito, a vítima, que era um policial PM, teve dúvida acerca da identificação do réu como policial militar. Ambos eram efetivamente militares, e acabou tendo o homicídio. O grande problema é que o STJ concluiu que o 9º-A do CPM não se aplicaria. O que é o 9º-A? O artigo 9º é o artigo que define quais os crimes militares. Por que isso é importante? Porque a Constituição diz, no artigo 124, que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E qual é essa lei? O Código Penal Militar. Em que artigo isso é definido? No artigo 9º. E também a mesma Constituição diz, no 125, que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Mas prestem atenção, a vítima não era civil, a vítima era um militar. Esse é um detalhe importante, é o que está na lei, é o que está na Constituição. Bom, qual é o problema que nós temos aqui? Eles dizem que no entendimento deles, e concordando até com o entendimento do Supremo, e sedimentado, como eles dizem aqui, só é crime militar na forma do artigo 9º, 2º-A do Código Penal Militar o delito perpetrado por militar da ativa em serviço ou quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime. Gente, olha só. Isso daí não é o que a lei diz. E não há nenhuma inconstitucionalidade no artigo 9º, 2º-A, não dá nem para discutir uma inconstitucionalidade nesse 9º, 2º-A, entendeu? Não tem questão de se não envolve civil, não envolve coisa nenhuma, não tem. E o que diz o 9º, 2º-A? O artigo 9º diz, inciso 2º, os crimes previstos, consideram-se crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Aí você vai me dizer assim, olha aí, mas é em atividade. Acontece que não é assim. A coisa não funciona desse jeito. Eu me lembro que teve até uma discussão uma vez, eu me lembro de uma discussão que houve entre o ministro Fux e o ministro Marco Aurélio. O Marco Aurélio disse, não, mas os militares, muitos entendem, não foram os militares, muitos entendem, que quando eles falam em atividade significa na ativa. E aí o ministro Fux falou assim, não, mas eu não compreendo assim, eu não entendo assim. Mas essa questão não é uma questão simples de entendimento, porque essa definição de em atividade, o que significa, está na lei. A Lei 6880, que é de 1980, define no artigo 6º que em atividade e na ativa são termos equivalentes. Então, em atividade significa que alguém é da ativa, entendeu? Não está na reserva, não está reformado, não está aposentado. Então, 2 militares da ativa, basta essa condição para ser. E, além disso, essa discussão ocorreu lá em 1944, quando se fez o Código de 44, que tinha um artigo 9º praticamente, o artigo 6º praticamente igual ao 9º, que é o nosso atual. Nesse artigo 6º, 2º-A, a redação era exatamente a mesma que a daqui. E aí, Silva Martins Teixeira, que foi um dos juristas da comissão, ele lançou logo em seguida um comentário ao Código, e nesse livro ele diz que ele entendia que não bastava a condição de militar, tinha que ter alguma coisa a mais,
alguma exigência para que se configurasse o crime militar, mas a comissão entendeu que direto e indiretamente sempre se atacava a hierarquia e disciplina quando era crime de militar contra militar e que por isso deveria bastar ser militar contra militar para ser crime militar. Outra questão. Aí o pessoal fala, não, mas vai ser crime militar só por isso? Isso e dá a impressão de que isso é uma coisa assim, ai, mas ele vai, né, ter uma coisa muito grave em razão disso. Não vai. Porque, veja bem, eu estou falando de ser crime militar um crime. Lesão corporal, homicídio, é crime militar ou não é crime militar? Certo? É crime. Se for de um jeito ou for de outro, é crime. Não confundam, por exemplo, com violência contra o superior. Se o cara cometeu uma violência contra o superior, dois caras não se conhecem. E eles fazem uma batida de trânsito, como teve aqui um acidente de trânsito. E aí eles começam a brigar, um lesiona o outro. E aí quando chega na delegacia, o que lesionou é o sargento Carlos. E o que foi lesionado é o capitão Wilson. Aí você vai me dizer, então você está querendo que nesse caso o cara responda por violência contra o superior sem saber que o outro era superior? Não. Essa que é a resposta. Não, porque primeiro não há o dolo de agredir um superior, porque ele não sabia que o outro era superior. E mesmo que para que não houvesse, a gente não fizesse bem essa análise do dolo, o artigo 47 do CPM é bem específico. Ele diz, deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade de superior ou a de inferior quando não conhecida do agente, a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço, de quarto ou de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Então você nota aqui que eles fizeram, o legislador fez duas exceções. E nenhuma das duas exceções é a qualidade de militar quando não conhecida do agente, ou quando não estiver em serviço. E pior, se você ler o artigo 9º, você vai ver que a hipótese de militar praticar crime contra militar é só da linha A. Militar da ativa contra militar da ativa. Porque a B é militar contra civil. A C é militar contra civil. Ou equiparado a civil. Tem situações que são equiparadas. Militar da reserva. Tal. Mas a D é militar contra civil. E a E é militar contra a ordem administrativa militar. Então, contra a administração. Então, o militar contra militar é que vai definir um crime militar por parte do militar contra outro que seja também da ativa. Não existe outra hipótese, não dá para aplicar nenhuma das outras. E aí depois ele diz que também não se pode concluir pela prática de crime militar com base no 9º, 3º D do CPM, equiparando o réu a um civil, pois ainda que a vítima dos disparos tenha dado voz de prisão ao réu, ela não foi requisitada para esse fim, nem agiu em obediência à ordem de superior hierárquico. Então aqui ele está misturando pior ainda. Ele teria que falar do 9º, 2º D, no 2º C, que é militar em serviço ou atuando em razão da função. Entendeu? E seria contra civil. Ou equiparado a civil, como eu tinha falado. Ou atuando em razão da função. Então teria que ser por 9º, 3º C. E não 9º, 2º C. E não 3º D, como eles colocam. Que trata do civil praticando o crime. E mesmo nesse aqui, é bem lembrado por vários autores, entre eles Jorge César de Assis, que o militar por força do CPPM tem obrigação de prender em flagrante de crime militar. Então tem um dispositivo do CPPM que dispõe qualquer um poderá e os militares deverão, quem for insubmisso ou desertor ou estiver em flagrante delito. E tem o 301 do CPP, que diz que qualquer um poderá, os policiais deverão prender quem estiver em flagrante delito. Então ele tem obrigação. Nesse momento que ele vai atuar para prender em flagrante delito, ele se coloca em serviço. Então, essa história de que ele não recebeu ordem, nem foi requisitado para esse fim, ele não precisa ser, está na lei. Aqui a gente pode até discutir se ali ele estava realmente atuando, prendendo o outro corretamente, mas ele se colocou, ele agiu aplicando isso daqui. Isso é uma boa discussão. Não dá tempo hoje de fazer. Já passei muito mais do tempo que me foi proposto. Mas a verdade é, o 9º, 2º A, militar contra militar, se basta. Por todas essas razões que eu coloquei para os senhores. Lembrando que, eu não sei se eu especifiquei bem, então esse 6º, 2º A de 44 foi colocado novamente no artigo 9º do CPM de 69, que é o que está em vigor.
Esse artigo 9º, ele foi mexido em 1996, em 2011 e em 2017. 3 vezes na vigência dessa Constituição. E ele não foi alterado. E o Estatuto dos Militares também foi alterado em 2001, mexendo no artigo 6º, que define o que é militar da ativa. E também isso não foi alterado. Então o legislador mexeu várias vezes, teve várias oportunidades de mexer nisso na vigência da atual Constituição e não o fez. E o fato de um crime de militar contra militar ser crime militar não tem nenhum aspecto inconstitucional sequer a ser debatido. Então não há motivo para afastá-lo apenas porque eu não gosto da norma. Eu, por exemplo, também não gosto do fato de que menor de 18 anos não responde penalmente. Mas eu aplico como está na Constituição. E a competência da Justiça Militar está na Constituição e se baseia no fato do crime ser militar ou não. E esse crime é definido em lei. Então, mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos e espero ter esclarecido essa questão.